Amados, louvado seja o Senhor, viu? Olha, pessoal, está sem som lá atrás. O pessoal está dizendo que está sem som lá atrás. Amados, hoje compete aqui nós terminarmos a palavra do nosso congresso. A palavra sobre útil, ok? Útil, nós iremos falar. Tem alguém comigo, não? Trabalhamos aqui no nosso congresso o livro de Filemão. Todo mundo conhece a história, ficou bem conhecida. Recebi muitas mensagens de pessoas dizendo que, após essa mensagem, viu a necessidade de liberar perdão para muita gente, perdoar muita gente também, tá legal? Eu acho que isso é o ambiente, eu acho que isso é a igreja. Eu me identificar os meus erros e logo após identificá-los, pôr em prova para que nós possamos aí consertá-los, tá legal? Então hoje nós iremos aquela palavra do livro de Filemão, que são poucos versículos, né? Apenas um capítulo só e não mais que 22 versículos, ok? E nós iremos começar a nossa leitura hoje a partir do verso de número 10, por favor. Verso de número 10, carta do apóstolo Paulo, através de Epáfras, ao seu filho na fé, Filemão. Filemão quer dizer aquele que ama. Repete comigo, por favor. Filemão é aquele que ama. E outra pergunta, Onésimo significa o quê? Por favor, solta o nosso fly. Então, já esqueceram, gente? Onésimo significa o quê? Ok, o bombril aí, mil utilidade, ok? Olha, talvez existem pessoas que são mil utilidades aqui na igreja, fazem tudo, mas em casa não são bombril. Interessante, né? Pastor, meu marido na igreja é mil utilidade, mas aqui em casa, então está na hora de levar esse bombril para casa, ok? Então o nosso tema de hoje é uma continuidade aí, né? De essa palavra último, a gente já sabe muito bem, deixa eu colocar aqui para vocês o contexto. Paulo está preso em Roma, década do ano 60 da era de Cristo já. Quem o visita ele é Timóteo, quem o visita ele Onésimo, na verdade foi como visitante, mas como preso, está lá. E o Paulo, ele manda carta para 3 igrejas, a igreja de Colosso, ele manda também para a igreja de Éfeso, e ele também escreve essa carta pessoal também para o nosso amado irmão Onésimo aqui. Essa carta foi para a casa de Onésimo. Já lemos aqui, iremos ler novamente, que essa carta ela foi endereçada de forma pessoal para Onésimo, tá legal? Não foi aberta para todos, era um assunto em que Paulo queria tratar entre ele, Onésimo e Filemão. Essa carta foi endereçada para Filemão, desculpa, né? E o próprio Onésimo, acredite você, o próprio Onésimo foi o responsável por entregar essa carta também pessoalmente também. Nossa, Paulo fez uma obra completa. Gente, que restaurador é o Paulo. E ele diz aqui na carta que ele já está velho. Significa que quando ele era mais jovem, você viu o problema que ele teve com o João Marcos, um para o lado, um para o outro. Mas a experiência para Paulo, vai dando um retorno aqui para mim, a experiência para Paulo vai se passando os dias, ele vai adquirindo experiência, e agora aquilo que ele não fez no início do ministério, no final de carreira dele, ele agora acerta em cheio, que é a reconciliação, o plano da reconciliação. Então eu tenho uma boa notícia para você, pergunta qual? Os dias vão fazer você ter mais sabedoria e mais experiência, ok? Você vai ver que daqui para frente, que vocês ficarem mais experientes, vai ser menos grito, sabe? Menos força, vai ser mais jeito, mais colocação, mais palavras sábias e por aí vai. Assim Deus quer que nós sejamos, ok? Lembrando, Onésimo, ele está em fuga, saiu de Colosso, causando grande dano para Filemão. Ele roubou Filemão e ele saiu disparado. A distância de onde ele estava, de Colosso para Roma, dava em torno de 1.500 quilômetros de distância. Então ele teve força para fugir e fugiu com muita velocidade. Mas ele encontra alguém preso chamado Paulo, o antigo irmão Saulo de Tarso. E aí o Saulo é uma disciplina perfeita para Onésimo. Onésimo ele está em cadeia junto com Paulo, ele porque literalmente é um escravo, é um fugitivo, e Paulo está na mesma cadeia que Onésimo com funções diferentes. Ele está pela exposição do evangelho, por pregar a verdade. Então a cadeia foi para o criminoso e a cadeia foi para um homem só porque pregou Cristo, pregou a justiça de Deus e também estava no mesmo lugar. O que a gente entende com isso? Deus às vezes
vai tirar o favoritismo nosso, se eu mereço ou não, mas vai nos colocar na condição de alguém para salvar aquela pessoa. É como Paulo mesmo disse, né? Me fiz de louco para ganhar os loucos também. É mais ou menos o que aconteceu com Paulo. Se não fosse Paulo, o Onésimo não teria se recuperado e também o Filemão teria uma mancha na sua vida para sempre, né? Que ele estava irritado, portanto que ele recebe a carta de Paulo para que essa reconciliação seja ela o mais possível, o mais breve possível, para que Paulo, assim como ele termina a carta dizendo para que eu vá visitar. Paulo coloca a condição de visita pela reconciliação. E a gente vai aprender algumas coisas hoje aqui. Versos de número 10 do capítulo 1, por favor. A igreja está entupida, hein? Versículo 10 do capítulo 1. Já falei para vocês que tem um capítulo só, então a gente vai trabalhar com versículos. Estou errando aqui novamente. Suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Onésimo não foi de muita utilidade para você, Filemão, no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas, o motivo. Assim ele me ajudará em seu lugar, mas nada quis fazer sem o teu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por um tempo para ganhá-lo de volta sempre. Ele já não é mais escravo para você. Ele é mais que um escravo. Agora ele é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, me considera companheiro na fé. Receba como recebesse também a mim. Palavra de Deus para nossas vidas. Que o Espírito Santo traga a ilusão, as aplicações que foram faladas aqui, serão faladas para que elas sejam bem de fácil aceitação e a gente possa colocar no lugar devido, em áreas devidas e em pessoas devidas em nossas vidas também, tá legal? Amados, sabe o que eu gosto da Bíblia? Porque a Bíblia é um livro que ela não esconde nada. Deus, ele trata a Bíblia com uma naturalidade, não é nudez absurda. Quando tem uma traição de um homem, a Bíblia não oculta, por exemplo, o livro de Oséias, a mulher trai o marido 3 vezes, Deus usa aquela tipologia para dizer que assim é o povo de Israel também abandonando ele. Um homem dito como um pai da nação, um pai da fé, tem também uma mulher que ele se engraça com ela e Deus tinha uma promessa para a vida dele, sendo o nome dele Abraão, ele vai lá e deita com Agar. A Bíblia não esconde a traição que Davi fez, pegando a mulher de outro homem, adulterando. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia é um livro que ela faz menção, tipo assim, deixa eu te falar o que você nunca ouviu da Bíblia. Não, você vai ver tudo aqui na Bíblia. E agora a Bíblia trata um assunto muito real em nossos dias. Qual é o assunto real em nossos dias? Por que as pessoas subtraem depressões, ansiedade? Por que muitas pessoas adoecem? De forma somática, os problemas de vida que a gente tem, as pessoas que a gente se relaciona, as pessoas têm uma carga, você sabia disso? As pessoas são igual bateria, elas têm uma carga do que elas fizeram, da família que ela foi criada, e de repente, se você encaixar o teu fio positivo ali, aquela carga dela vem sobre a sua vida. Alguém concorda com isso? Não? Com quem você se mistura, você se torna parecido. Por isso que a Bíblia diz sobre associação. A amizade do mundo é inimizade para com Deus. E agora, o Paulo, ele está tendo aqui uma experiência de uma pessoa de uma vida totalmente reprovada, com o nome de Onésimo, que é um escravo, que vivia a serviço do seu o outro filho na fé, chamado Filemão, e agora Paulo recebe essa pessoa. E aí onde eu quero entrar quando eu falei de carga, etc e tal? Porque tem muita gente que dá mais eloquência, por exemplo, para o olho grande do que para a oração do justo. Tem gente que fala, ai meu Deus, alguém deve ter feito um negócio para mim, porque está tudo dando errado. A pessoa, ela credibiliza aquilo que ela possivelmente acha que está sendo feito errado para ela e descredibiliza a oração que ela pega para fazer na Bíblia, o joelho que ela dobra no chão, o jejum que ela presta para Deus. Então a gente precisa hoje colocar isso em cash. Qual é a primeira colocação nossa? A oração do justo tem poder em seus efeitos. Por quê? Porque o Onésimo, ele era um escravo e ele era uma pessoa que tinha um roubo. Mas Paulo, ele vai dizer assim, vou tentar, e é sobrenatural o que Paulo faz. Paulo entra dentro na vida de Onésimo e converte esse cara. O que estava em Onésimo era ruim? Péssimo.
Mas o que estava em Paulo era muito maior do que estava em Onésimo. 1 São João 4,4 diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A gente precisa entender que existem algumas pessoas que a gente consegue sim fazer com que elas mudem de vida, outras não. Outras vai estar na mesa da Santa Ceia, e aí ela vai comer o pão e vai fazer aquilo no qual ela foi chamada para fazer, né? O filho da perdição. Outras vai sair, Gênesis capítulo 4, vai sair diante da presença de Deus e vai lá matar o irmão. Já estava endereçado para fazer aquilo, ou seja, não há culto, não há louvor, não há ninguém que tire da cabeça dela. Ela saiu determinado para isso. Outros não. Após ter uma determinação, um estilo de vida, algo que deixaram como herança, ainda assim, se vier um Paulo na vida, consegue converter a pessoa e mudar o pensamento dela. E eu quero perguntar aqui entre os irmãos: quem aqui teve um pensamento mudado através do Espírito Santo de Deus? Se cumpriu a Bíblia na sua vida. De que forma? João 16, verso 8, diz que ele convence o homem do pecado, ele convence o homem da justiça e ele convence o homem do juízo. Se um dia você estava em pecado, hoje não está mais, o Espírito Santo de Deus fala tremendamente ao seu coração. Se um dia você estava endereçado a descer à sepultura e ir para o inferno, e hoje você não mais, porque agora você não é mais escravo do pecado, e você é um refém, é um alvo do amor de Deus, hoje é literalmente uma forma de colorir para vocês: o Espírito Santo de Deus, ele convenceu a gente. Nós éramos e não somos mais. Por quê? Porque nós não somos mais escravos das nossas concupiscências, dos nossos desejos pecaminosos, das nossas vontades pecaminosas. Uma vez que nos tornamos nova criatura, as coisas velhas em que nós dominávamos e éramos tensionados a fazer, já não faz parte da minha vida. Então, essa noite hoje, não sei como é que você chegou aqui, o quanto de Onésimo você tem e o quanto de Paulo você tem, mas uma coisa é que o mesmo Deus que trabalha no coração de Paulo também trabalha no coração de Onésimo. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui: se Paulo não convertesse Onésimo, já que mostra uma conversão aqui possível, o Paulo não seria Paulo e o Espírito Santo não estaria nele. Existem algumas pessoas que Deus colocou na nossa mão, que através da nossa vida elas irão se converter. Por quê? Primeiro, ela está no lugar certo, com a pessoa certa, e eu tenho a palavra certa para ela, eu tenho o momento certo para ela. O que ela tem falta, eu tenho excesso. Você está comigo aí? Não? Então, se Deus tem dado alguma coisa para você, que é o vazio que está na vida dessa pessoa, é você, Paulo, para a vida de Onésimo. É como se nós estivéssemos voltando aqui: é você, o Paulo, para a vida de Timóteo. Tem alguém comigo? Não? E ele diz aqui, suplica bondade para ele no verso 10. Ele chama Onésimo de filho. Eu já pararia a leitura por aqui dizendo: se Paulo ousou a chamar, foram poucos, Onésimo de filho, é porque é filho mesmo. Mas ele não era, ele foi conhecer Onésimo como escravo do pecado, como alguém no qual burlou a lei, como alguém no qual roubou o seu senhor. Ele está fugitivo. Mas só que Paulo diz que após Onésimo se emparelhar com ele, ficar na mesma cela que ele, Onésimo dobrou o joelho, Onésimo confessou que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Então Paulo, de forma legítima, ele diz: ele entrou como escravo, mas ele está saindo dessa prisão como filho. Você acredita que existe muito mais gente solta na prisão do que fora dela? Existe muita gente lá dentro do presídio que está convertido. Existem aqueles que vão sair para cometer, e não era, né? As cadeias, biblicamente, Hebreus 13, o Senhor disse que criou as grades, criou as cadeias, porque se não criasse, as pessoas irão direto para a sepultura. Então, o propósito da Bíblia de criar uma cadeia, né, não é para levar a pessoa para a sepultura direta, porque o tempo de cadeia, o tempo de prisão, faça o mesmo propósito que foi feito na vida de José, de escravo a governador. Então, a cadeia, na verdade, ela é um sinônimo de arrependimento. Mas nem todos entendem isso. Tem uns que não entendem o arrependimento e cria-se uma revolta. E hoje, a nossa instituição penal hoje cria mais revolta do que qualquer uma outra coisa que a gente possa esperar de um pai de família. Mas não era para ter, porque cadeia em todas as épocas. De José também foi difícil. Jeremias ficou lançado, meu irmão, até que o povo de Israel tirasse ele de lá e Deus libertasse ele. Ficou lançado numa cisterna por dias. Uma cisterna toda molhada, toda umedecida por dias. Poderia morrer muito bem de uma enfermidade lá. Então tem gente que reage bem a uma disciplina, uma cadeia. Tem gente que reage bem a um não de Deus. Mas tem gente que não sabe lidar com nada disso aqui. E agora o Onésimo mostra para a gente que é possível. Depende do quê? Do teu querer. Porque ele entrou e poderia ficar revoltado. Por exemplo, eu era escravo lá em Colosso com Filemão, e agora sou escravo aqui de novo. Lembrando que ele está preso duas vezes. Preso quando ele estava lá com Filemão, e agora preso quando ele está em Roma. Mas ele conheceu alguém que tem aquilo que ele precisa, a informação que necessitava para ele.
Alguém que falou assim, cara, você é escravo, mas não do seu próprio Senhor, e não dos seus próprios desejos. Você agora é escravo de um amor. O amor se rendeu por você. O amor foi mais forte do que os seus erros. O amor agora te resgatou. Foi essa a mensagem que Paulo pregou para ele. A mensagem cristocêntrica. E agora ele diz que tornou o pai dele na fé, quando ele estava na prisão. Então é possível se tornar um cristão literalmente, verdadeiramente na prisão? É possível. É possível se tornar alguém literalmente que conheça Deus num vale da sua vida, num momento difícil da sua vida, onde muitas coisas você não tem resposta hoje, só tem você e Deus. É possível. Por quê? Deuteronômio capítulo 8, no verso 3 diz, deixei passar fome e necessidade para saber o que está no seu coração. Então muitas vezes quando Deus nos coloca no deserto, não é para a gente dizer Deus me abandonou, não, é para nós nos conhecermos quem nós somos. Na verdade o deserto ele trata da gente, não trata de ninguém. O deserto ele fala com a gente, quem está no deserto sou eu, quem está aprendendo sou eu, ok? Quando Jesus entrou no deserto, ele não queria nada com Satanás, ele falou, cara, sai daqui, o problema não é contigo não, eu que estou aqui, entendeu? Então o deserto não é para você ficar culpando que alguém não te ligou, que alguém não foi te visitar. O deserto é o seu momento, você e Deus. E muita gente não tem essa esperança e fica culpando, todo mundo me abandonou, todo mundo me largou, ninguém me ajuda, ninguém me quer. E Deus está dizendo assim, eu trouxe para cá para você me enxergar. Está comigo aí não? Então o deserto é o lugar de você se conhecer a si próprio, onde você perde suas forças, estabilidade, onde Deus fica mais acessível ao seu coração. Está comigo aí não? Então nunca culpe ninguém que alguém não foi te visitar no momento que Deus estava presente e você não percebeu. E agora é engraçado que ele diz no verso 13, gostaria de manter aqui comigo Onésimo, né? Enquanto estou preso para anunciar as boas novas. Prepare atenção ao texto. Ele diz, gostaria de manter o Onésimo aqui comigo para ele pregar comigo as boas novas. O cara se tornou um pregador dentro da prisão. Entrou como escravo e agora está como um pregador dentro da prisão. É possível mudar a minha fase no que eu estou passando? É possível virar a minha chave no que eu estou passando? Onésimo virou. Foi para ser preso, mas acabou sendo um pregador. Deus é especialista. Pergunta para mim que transformar o que está errado em coisas certas. Deus é especialista. Pergunta para mim que transformar a maldição em bênção. Ele entrou como um presidiário, como um preso que devia tudo, mas agora está na condição de pregador. Deus pode agir em teu favor, se você entender que isso que não te mata, te fortalece, te ensina. Deus pode te levantar do pó. Deus pode te levantar, literalmente. Então Onésimo agora se tornou um pregador das boas novas. Aí Paulo diz, queria que ele me ajudasse. Gente, nada menos, nada mais, desculpa, auxiliar de Paulo. Você sabe o que é isso? Onésimo está sendo o próximo Timóteo, auxiliando Paulo. Mas Paulo diz assim, mas nada quis fazer sem ter o consentimento. O que Paulo está mostrando para a gente? Uma ferramenta fundamental para a gente se aprofundar agora nas leituras de Onésimo aqui. Ele diz, meu desejo é que você ajudasse de boa vontade, não por obrigação. Paulo diz, nada quis fazer sem ter o consentimento. Paulo agora vai endereçar Onésimo a Filemão novamente. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo sabe que Onésimo tem uma pendência. Mas Onésimo está sendo usado, mas ele está quebrando um princípio. Então Paulo, em tudo que ele vê de Onésimo, já se tornou um pregador maravilhoso, está pregando, está cantando, está fazendo tudo. Paulo fala assim, cara, é muito legal, mas espera aí, o mundo espiritual ele trabalha com rupturas. Se eu não cuidar de você agora, no que você precisa religar, consertar, o seu ministério vai ser de pouca estabilidade. Então Paulo chama Onésimo para reparar aquilo que é uma fissura. O que é uma fissura para ele? Está pregando bem, está dando tudo certo, Deus está usando ele, está convertendo outros presos, mas ele tem uma pendência a ser acertada. Ele tem algo a ser consertado. E Paulo diz de forma bem clara, ele é muito útil para mim aqui, mas eu estou enviando a você. Não queria que ele estivesse aqui usando, ok? Do meu lado, sem o seu consentimento, até porque Paulo não burlou e não anulou a lei dos homens. Eu te mostro isso. Paulo sabe que Onésimo é um escravo. Ele é um escravo de alguém. E nesse tempo, escravatura aqui era uma coisa bem leal, bem real. A escravatura era algo de grande expressão. O escravo era escravo de verdade. Então o que Paulo pega? Paulo pega a conversão dele e fala assim, cara, dá a Deus o que é de Deus, mas dá a César o que é de César. Não existe se esconder atrás de uma igreja. Não existe se esconder atrás do ministério. É de pouca durabilidade. A hora que a gente conhece pessoas assim, que ainda cisma em se esconder através da chance que Deus deu.
O que essa Bíblia nos ensina? O que esse capítulo nos ensina? Que qualquer sucesso atual não impede você de consertar as suas pendências antes desse dia. A nossa bandeira do nosso Brasil está ordem e progresso. Todo mundo ama o progresso, que está na linha do sucesso, etc. e tal. Mas a condição de colocar a vida em ordem é para todos. Não há sucesso sem a ordem, é o que Paulo está colocando. Olha, você já é um obreiro, você já é aceito por Deus, teu nome está escrito no livro da vida, mas agora vai para lá, para quem você tem uma pendência, consertar esse negócio. Quanto tempo ele passou na prisão? Não sei. Mas quanto tempo você está no evangelho e não consegue consertar as coisas que Onésimo consertou? Quanto tempo que nós estamos ouvindo? Ai, eu amo as cartas paulinas, já estamos na 4ª. E ainda não tomou postura, e ainda não resolveu consertar os atalhos, remendar aquilo que está rasgado. E agora ele endereça para ele dizendo, cara, seria muito útil para mim, mas eu quero que ele se conserte aí. Então não existe, meu irmão, não existe nenhum sucesso em que a gente possa declarar que temos, que Deus está nos usando, se ainda não cumprimos as pendências da nossa vida passada. O que foi lançado no mar do esquecimento foi seus pecados, não suas dívidas. Dívida se paga. Amém, irmãos? Diz assim no verso 15, ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo. Essa fala é maravilhosa, se não a melhor do texto. O que me parece é que você perdeu Onésimo só por um tempo, para ganhá-lo de volta para sempre. O que Paulo está testificando? Onésimo se converteu de verdade. Se Onésimo não tivesse saído, ou não tivesse encontrado Paulo, ele poderia ter toda a sombra de dúvida. Mas Paulo está usando o quê? Lembra da forma que eu te evangelizei? Lembra da forma que eu te converti? A quem não sabe, torna sabido agora, o Onésimo, o Filemão, é um cara muito rico. Então a mesma dificuldade que tem de você implantar Jesus para alguém muito rico, é também para alguém muito ladrão. O ladrão ele vai arrumar desculpa, que rouba para comer. E o rico vai arrumar desculpa que está ocupado com os afazeres dele. Então os dois é muito difícil. Aí o que Paulo vai começar a trabalhar com Onésimo, com o Filemão agora? Cara, você lembra da dificuldade? Quantas vezes te chamei e você falou, estou ocupado, estou trabalhando muito, a minha empresa está prosperando, etc. Agora você serve a Cristo. Agora você entende que o verdadeiro sentido de vida é Jesus. Mas como você se converteu, agora também tem outra aqui, presidiária. Em outra questão, Paulo está comparando e dizendo que Onésimo e Filemão vivem debaixo do mesmo perdão e da mesma graça. Alguém comigo aí, não? E Paulo vai dizer para ele já não é mais escravo de você. Paulo está, talvez, aqui usando uma colocação em que ele está trocando de fala, ele está dizendo aquilo que Filemão, a opinião aqui é de Filemão. Espera aí, Paulo, como é que ele não é mais meus escravos, se ele me deve ainda? Quem deve saber a dívida aqui, ou poupar a vida, ou tirar a dúvida aqui, a dívida sou eu, não. Mas Paulo ele é tão incisivo que sabe que Filemão não tem coração no dinheiro mais. Por quê? Porque Filemão de verdade se converteu a Cristo Jesus. Então Paulo começa a usar aquilo que ele tem acesso a Filemão. E ele começa a dizer, ao que parece você perdeu Onésimo por algum tempo para depois ganhá-lo, de volta para sempre. Isso é muito bom. E ele já não é mais um escravo para você. Foi palavra de Paulo. Ele é mais que um escravo agora. Ele é um irmão amado. Paulo mais uma vez vai grifar nas linhas dizendo, Onésimo está convertido, não convencido. Onésimo mudou de verdade. Então Paulo está alimentando a carta, o seu próprio punho, tudo aquilo que ele está testificando do personagem chamado Onésimo hoje, que é alguém útil. Especialmente para mim, diz Paulo, agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e também como irmão no Senhor. Uau! Paulo ele poderia ficar com esse cara preso aqui, dizendo, não, vem para cá, deixa para lá, isso vai cair no tempo de esquecimento. Mas Paulo fala assim, não diz que é a bênção quando você se quebra princípio. Então Paulo vai lá. Quantas vezes a gente já pegou aqui na igreja pessoas que vieram de outra igreja? Por exemplo, essa semana, hoje mesmo eu conversei com minha esposa sobre uma pessoa que está aqui como pastor. E ela chegou aqui, e tu vê que a pessoa é minguada, porque ela não tem alegria, sabe? Ela não tem alegria em si própria. E ela estava tão enraivada com o pastor dela, tal, uma vida ministerial, que a gente fez ela sair daqui e ir lá na igreja, através de um culto aqui, pedir perdão, ou se ela está certa ou não, reconciliar com o outro. E ela fez. E falou que saiu um peso da vida dela. É o que Paulo está fazendo.
A gente não pode tratar com um pobre coitado. Não, agora vem, serve no meu ministério aqui, não. Como é que essa pessoa chegou na tua vida? Como é que essa pessoa está no seu trabalho? Como é que ela está no seu ministério? Como é que ela está na sua cela? Você precisa saber a origem. Lembra aquilo que eu te falei? Do lado positivo que pega? Se você não tratar dessa carga, por que Paulo ele não é contaminado por isso? Porque o Paulo ele pega o problema e coloca diante da cruz de Cristo, e ali ele dá o norte da vida dele, fazendo com que Onésimo vai lá até o problema. Foi muito bom ele se converter? Foi. Muito bom você estar aqui, Onésimo? Foi. Mas agora você precisa ir lá para Paulo lá. Você tem uma dívida com Paulo. E a grande graça do evangelho é essa: eu reconhecer a dívida do meu passado e tentar consertá-las, todas elas. Então preste atenção. Portanto, se me considera meu companheiro, Paulo dizendo na fé, receba ele como você recebe a mim. O Paulo não foi, mas falou: se você receber Onésimo, você está me recebendo. Onésimo foi forjado por Paulo na prisão. Onésimo ele passou pela forja, passou pelo estreito, passou pelo maior evangelista de todos os tempos. Na verdade, Paulo ele era aquele 12º discípulo, que a gente pode questionar aqui, que entrou mas que não fez nenhuma grande bravura, mas Paulo ele não foi convocado, de forma precipitada, tiraram sorte, chamaram Matias, mas na verdade Paulo ele era aquele que faltava entre os 12. Quem está comigo aí? Mas quero que vocês reparem bem a obediência que ele tem a Paulo. Quem tem obediência a Paulo? Onésimo. Você vê que tudo que Paulo está escrevendo, o Onésimo está olhando. Tudo que Paulo está ditando, Onésimo, quero que você vá lá e faça isso. Não vou fazer isso não. Pô, aqui é meu limite. Não, você não sabe o que ele fez. Mano. Ele foi meu dono, eu fui escravo dele, me chicoteava. Não, esses argumentos não tem. Então você vê o Onésimo aqui obediente. Aqui eu quero começar a caminhar. Que todos aqueles que precisam de cura têm que ser obedientes. Como é que você consegue virar a chave na vida da pessoa, tratar ela, endereçar ela e levantar a pessoa? Devido ao nível de obediência dela. Então eu quero reforçar aqui que qualquer um discipulado e uma ajuda só dá para ajudar quem quer obedecer. Não tem como você estender a mão para um rebelde que está cheio de si próprio, cheio de sua própria concupiscência, seu próprio pensamento. Não dá para, vai ser discussão. Não vai ser aconselhamento, vai ser discussão, você vai debater boca, entendeu? Mas Onésimo não debate nada. Você vê que eu acredito que ele está escrevendo a carta, dizendo tudo que ele está dizendo para Onésimo. Onésimo, pode colocar, o que o senhor falou, eu vou fazer, etc e tal. Então há uma obediência de Onésimo para Paulo. E há uma coisa mais difícil ainda do que a obediência. Porque Paulo está ali, está sendo obediente perante a Paulo. Paulo está escrevendo sobre uma reconciliação. Imagina alguém que é escravo, vai ter que olhar para aquele... Imagina. Um pai olhar para o estuprador e falar: em nome de Jesus eu perdoo o estupro que você fez na minha filha. É mais ou menos isso. Paulo está colocando alguém, porque eu nunca vi escravo comer na mesa do Senhor, nunca vi escravo comer bife de ancho, tomar Coca-Cola gelada, nunca vi escravo dormir num quarto com ar-condicionado com cama. Escravo é escravo, é uma ferramenta, é usado igual um objeto. Aí tudo que ele passou, a vida dele, não se sabe a idade, mas a vida toda, ele foi comprado como ainda jovem. Esse tempo todinho, o Onésimo, imagine o Onésimo convertido, pegou um pouquinho mais leve, mas imagine o Onésimo não convertido, como é que ele tratava o Filemão não convertido, como é que ele tratava o Onésimo. Imagine só, a gritaria, a grosseria, o desdenho. Imagine só o que Filemão já fez para Onésimo. Agora Paulo trata esse caráter. Como é que a gente sabe que Onésimo é convertido? Ele aceitou a reconciliação. Com aquele eu não quero falar não é convertido. Não, pastor, pede tudo, mas menos essa reconciliação. Não quero, não é convertido. Você vai ver se enganando a vida inteira. Então como é que a gente vê uma conversão de verdade? Quando você deixa que alguém que você não é capaz de tomar atitude, mas um líder espiritual, um pai seu, quando alguém dá um conselho dentro daquilo que você não quer fazer, mas você precisa fazer. Então Paulo ele não diz o que Onésimo talvez queria, era muito confortável para ele. Deixa eu ficar aqui contigo. Não, cara, está muito legal aqui, mas o meu papel contigo foi só até aqui. Agora você precisa voltar lá para o seu Senhor, e Ele que vai saber o que Ele vai fazer da sua vida. Tem alguém comigo aí? Não? Aí ele vai dizer assim, se ele te prejudicou no verso 18, de alguma forma, ele deve algo, cobre de mim. Gente, Paulo comprou o barulho, meu irmão. Paulo falou assim: a dívida é comigo. Quando Paulo coloca, estou enviando ele com o meu próprio coração, se você receber, me recebe, se ele deve alguma coisa, cobra a mim, Paulo está testificando. Meu irmão, você vê algum erro na falha de Paulo aqui, na carta de Paulo? Não? O único erro que eu vejo de Paulo é não casar. Que é maneiro, né? Não é, né? Mas você vê alguma falha na descrição, no cuidado, nas doutrinas de Paulo? Nenhuma. Então Paulo está dizendo
pegando toda a característica dele, assertiva dele, e Paulo está dizendo para ele assim, ó, se ele te deve alguma coisa, me cobra a mim. Por que Paulo está dizendo isso? Porque ó, a dívida dele já foi paga aqui. Paga. Onésimo é nova criatura. Onésimo não conhecia a graça como você não conhecia, Filemão. Agora ele passou a conhecer. Eu, Paulo, escrevo a próprio punho. O que Paulo está testificando? Olha a minha assinatura. Sou eu falando. Eu te pagarei e não mencionarei que você me deve a própria vida. Repete comigo, não mencionarei que você me deve a própria vida. Entre aspas, ele mencionou, não foi, pessoal? Ó, não queria falar não, mas você me deve aquele dia que eu perdoei, tá bom, mas vamos ficar 0-0. Imagina, né? Você está conversando com uma pessoa e fala, pô, ó, não queria falar não, mas aquele dia foi eu que paguei aquela conta, né? Mais ou menos Paulo vai dizer assim, vou me garantir aqui para não dar ruim, né? Eu vou falar o que eu fiz, porque se ele não entender, a pessoa, se ele for tomado em raiva nos primeiros versículos, né? E não quiser, não, ele vai ter que pagar o Onésimo é escravo, pronto, acabou. Aí o que Paulo fez? Poxa, lembra que Cristo também te perdoou? Quando você não quiser perdoar alguém, lembre-se do que Cristo fez na sua vida. Aí Paulo agora endereça para ele, dizendo assim, ó, lembra que você me deve a sua própria vida. Ou seja, a mensagem que alcançou Onésimo foi a mesma mensagem que te alcançou também. O mesmo inferno que esperava para Onésimo também era para você, Filemão. E se hoje você tem passaporte carimbado para o céu, ele também tem. Então lembre-se que um dia você também era tão escravo contra ele, se não pior, porque você era escravo do seu dinheiro, você era cheio de si, aí entrou a verdade te libertou, e agora assim como a verdade te libertou, também libertou Onésimo. Tem alguém comigo aí, não? Então no momento que você tiver com dificuldade de perdoar alguém, lembre-se do que Cristo fez pela sua vida. Lembre-se, eu recebi uma mensagem depois disso aqui, foi essa mensagem na verdade que me fez fazer a parte 2. A pessoa escreveu assim, eu fico até com raiva se essa pessoa entregar a vida para Jesus. E a gente descobriu que tem mais gente assim, que na verdade está com tanto ódio do que aconteceu lá atrás, que não quer ver essa pessoa. A alegria dela é saber que essa pessoa está com a vida errada e vai para o inferno e ela vai para o céu. Ela acha que vai, né? Ela acha que vai. Não vai não, né? E aí, através dessa mensagem, eu falei, cara, eu preciso tocar nesse assunto de novo, novamente. Porque quem éramos nós, Bruno? O que é que nós tínhamos, irmãos? Olha onde nós estamos. Irmão, olha o que nós erramos. E ele manda medir, ó, lembre-se que você me deve a sua vida. Você acha que essa fala é de Paulo para Onésimo? Não. Essa fala é da pessoa do Espírito Santo, vinda do céu sobre nossas vidas. Aplicando para nós de forma espiritual, Deus dizendo através de Paulo, colocando um assunto, colocando pessoas, personagens, para dizer, lembre-se que você precisa perdoar porque um dia eu te perdoei. É como se Deus estivesse falando assim, lembra que você me deve a sua vida? Então, por favor, perdoai uns aos outros. Está comigo aí, não? Agora ele diz assim, sim, meu irmão, faça essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo. Paulo diz que a alegria dele depende dessa união dessas pessoas. Já viu um pai e uma mãe quando os dois filhos brigam em casa? Aí o filho fala assim, pai, o que você quer? Não quero nada, que você fique bem, né? Já viu na célula, alguém vai te dar presente? Alguém já rejeitou presente de alguém? Não quero presente não, quero só que você fique bem, que você obedeça. Alguém já falou isso? Gente, estou sozinho aqui, não? Não, dá o presente, mas fica bem também, né? É assim, né? Mas alguém já negou algum benefício, fala assim, cara, não quero isso não, quero só que vocês obedeçam. Alguém já falou isso já? É o que Paulo está dizendo ali, ó. Quer dar alegria no meu coração, já não basta o que eu estou preso aqui, né? Por pregar a verdade. Quer me deixar alegre dentro desse presídio aqui, dentro dessa cadeia aqui? Anima no meu coração. Recebe o Onésimo aí como irmão dentro de tudo aquilo que eu falei. Posso ouvir um amém, irmãos? E ele diz no verso 21, escreva essa carta, certo que você fará tudo o que eu pedi, até mais. Uau! Gente, Paulo é de uma inteligência soberana, né? Ele fala, escreva essa carta, sabendo que você fará tudo o que eu estou pedindo, até mais. Aí ele termina dizendo, isso aqui é um contexto muito espiritual, então se conecta para você não perder isso aqui. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que as minhas orações sejam respondidas. Qual oração? Tudo que ele faz, antes do versículo 22. Receba Onésimo, perdoa Onésimo, ele é um irmão na fé. Qual a oração de Paulo? Que
Filemão faça tudo no qual ele disse para Paulo. Então a oração dele é uma oração de reconciliação. Aí ele diz, por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que a minha oração de reconciliação seja respondida e que eu volte a visitá-lo em breve. Lembra que eu falei que estão sendo personagens sendo colocados aqui, mas na verdade é o contexto espiritual, Deus falando com a gente. Quem quer receber a visita de Deus? Paulo falou que receberia a visita se Filemão fizesse aquilo. Como é que eu posso receber o perdão, a visita de Deus? Se eu fizer o que Paulo mandou que Filemão fizesse. Se você perdoar ele, prepara o quarto, prepara um espaço no seu coração, que nos próximos dias eu irei te visitar. Vou repetir novamente. Se você fizer aquilo que Paulo recomendou para Filemão, é Deus dizendo, faça o que eu estou mandando através dessa palavra. Prepare o quarto e o espaço, que no próximo dia eu estarei te visitando. Se você pode, expressa uma adoração ao Senhor aí. Bom, dentro de tudo, alguns dias atrás, nós estávamos sentados aqui. Você conhece a doutrina de Helmholtz, não conhece? Aqui ferro é ferro. Ferro não é madeira não, madeira é madeira. Ferro é ferro. Pecado é pecado. Santidade é santidade. Aqui a gente não faz politicagem não, filho. Aqui o pecador é tratado como pecador. Se ele não se arrepender, a gente não leva ele para casa, não bota debaixo da nossa jazinha não. Uma laranja podre, ela contamina tudo no saco. E a Bíblia não poupa essas coisas. Não poupa. Dentro disso, eu digo para vocês, por que Paulo escreveu para Filemão sobre Onésimo? Porque ele viu arrependimento. Por que possivelmente Filemão recebeu Onésimo? Porque houve arrependimento de Onésimo. Onésimo, literalmente, só o fato de ter pegado a carta e ido até Filemão, ali está um arrependimento. Ali. Por exemplo, Jesus ele se depara com 10 leprosos. Com quantos? Ele diz assim, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Pela lei levítica, ele só poderia voltar à vida comum e não receber a cura ali não, tá? Só poderia voltar à vida comum após um sacerdote examinar ele e ver que ele não tinha mais nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo mais de lepra. E no meio do caminho eles perceberam. O que a gente observa entre esse fato aqui? Que a obediência, ela traz cura para a gente. Jesus falou, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Se eles falassem, espera aí, mas não estou limpo. Não, mas eles obedeceram a palavra. Então existem muitas curas que acontecem, não por remédios, nem por terapia, mas pelo nível da sua obediência. O que Deus ama é a obediência. Deus ama a obediência. Filhos obedientes usufruem daquilo que talvez nem a família era capaz de lhe dar. A obediência traz bênção. A Bíblia diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não acrescenta dor nenhuma. Obediência, na verdade, é o propósito de Deus. Imagine se Adão e Eva fossem obedientes até hoje. Estaríamos no jardim. A minha casa estava lá do lado da sua, no jardim. Imagine só, se os antigos foram obedientes, o que nós teríamos hoje? Então imagine se teus pais fossem obedientes, se os meus pais fossem obedientes, se os nossos avós fossem obedientes, o que nós estaríamos escolhendo hoje? Deus ele não diz que visita a maldade da primeira, segunda e terceira geração? Agora já não basta o erro que nossos pais cometeram, será que nós iremos cometer erro daqui para diante para nossos filhos? Então eu que sei o que eu vou empurrar para frente, porque o que eu recebi para trás é muito amargo. O que já me fizeram me trouxe muito mal. Então eu não vou replicar isso, então eu vou parar. Então o que eu entendo de Onésimo aqui, essa reconciliação? Obediência. Obediência. O que fez Paulo escrever a próprio punho, Paulo colocou o nome dele, Paulo falou assim, em meu nome. A obediência. E quando Onésimo é recebido por Filemão, ele também obedece às escrituras de Paulo e assim também recebe ele. Por quê? Porque ele viu vestígios. Primeiro, quem endereçou a carta, quem mandou ele voltar e como ele voltou. E Onésimo não voltou assim não, irmão, com o pé na porta assim, não, abre aí que eu estou entrando nesse negócio aí, não. Eu vi aquela pessoa que vem, mas vem cheio de soberba, cheio de prepotência, entendeu? Voltei porque voltei. Não. Onésimo ele voltou de cabeça baixa, meu Senhor. Paulo mandou lhe entregar essas cartas, se achar graça perante aos olhos do Senhor. Onésimo usou o argumento de Esther. Sendo simples, poderia usar todos os argumentos, todas as roupas, toda a luxúria para chegar perante ao rei, mas ela chegou com verdade.
O que as pessoas querem fazer por nós? O melhor que a gente tem para receber. Mas o que as pessoas esperam da gente? A verdade. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade te libertará, é porque a verdade, ela quebra correntes que te amarram. A verdade é um princípio inegociável. E aí eu quero trabalhar com os irmãos aqui em Lucas 19, verso 8. Lucas 19, verso 8 e verso 9, André. Lucas 19, 8 e 9. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei a metade da minha riqueza aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou salvação nessa casa, pois esse homem também é filho de quê? Zaqueu é um tipo de Onésimo. Zaqueu é uma tipologia de Onésimo que se arrepende. O que Zaqueu fez? Zaqueu era um cobrador de impostos, gente. E olha como que ele diz no verso 8 acima. Lê para mim, por favor, o verso 8, toda a igreja junto. Enquanto isso... Gente, todo mundo junto. Enquanto isso... Aí Jesus respondeu: chegou salvação nessa casa. O que Zaqueu ele explora? Ele diz aqui: cara, se eu fui pesado, a balança para alguém, se eu agir de forma injusta para alguém, Senhor, eu estou aqui, quero restituir. Se eu defraudei alguém, eu quero pagar. A grande verdade do Evangelho, diferente de muitas religiões, é que o Evangelho manda você reparar. E isso que é ser um cristão, ser diferente. Ser diferente. O Evangelho genuíno de Cristo manda você reparar aquilo que um dia você causou dano a alguém. Aí o Zaqueu recebe Jesus na casa. Quantas casas Jesus foi naquele tempo? Muitas. Qual que ela falou? Chegou salvação nessa casa? Somente na casa de Zaqueu. Quer ver uma coisa? Lucas capítulo 7, verso 41. Lucas 7, 40, 40. Jesus disse ao fariseu na casa dele: Simão, tenho algo para te dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Jesus disse para ele, lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro de a duas pessoas, 500 moedas de prata para um e outro 50. Como nenhum deles, os devedores, conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as dívidas. Qual desses dois amou mais depois disso? Simão respondeu: supondo que é aquele que perdoou a dívida maior. Você está certo, disse ele. Qual o assunto aqui que nós já iremos, o verso 44? Jesus entrou na casa de outro fariseu, chamado Simão. Simão, o fariseu. Entrou na casa do fariseu, chamado Zaqueu. E agora o Simão. Da de Zaqueu, ele restitui a quem ele defraudou 4 vezes. Da de Simão, você conhece o texto, não dá água, não beija ele, não lava a cabeça dele, não faz nada. Aí esse contexto, diferente do que foi falado aqui da mulher, pastor Robson, a mulher que é a Maria, aqui... do João 12, essa outra mulher é a mulher pecadora. A mulher pecadora. Ela chega até Jesus e ela soube, o texto acima diz que ela soube que Jesus estava na casa do fariseu e ela entrou na casa do fariseu. Ela quebrou o frasco e ungiu Jesus e fez daquela casa se encher daquele aroma suave, gostoso, e foi uma loucura, porque o fariseu diz assim: se esse homem fosse profeta de verdade, ele sabia quem é que estava tocando nele. Então há uma crítica ali, não há arrependimento ali. Ou seja, o ato de adoração da mulher não converteu o coração do Simão, não converteu o coração dos outros fariseus. Mas a mulher, ela quebra o frasco, ela agora mostra, Jesus é uma referência naquela casa, e agora ela mostra uma verdadeira devoção e adoração e arrependimento, até porque Jesus curou ela, Jesus libertou ela. Aí o Simão vai questionar. Só que ele pensou, acima o texto diz, e ele pensou consigo: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem estava ali tocando agora. Tem gente que não ajuda, atrapalha ainda, né, meu irmão? Se nem Deus lembra dos meus pecados, tem gente querendo passar na minha cara. Agora no verso número 44, ele vai voltar. Então voltou para a mulher, Jesus, e disse a Simão: veja, essa mulher, imagina ele pegando o queixinho dela. Obrigado, querida. Essa mulher aqui, quando eu entrei na casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela lavou com lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo desde que cheguei aqui, e a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu com óleo, não ofereceu óleo para minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. E lhe digo, os pecados delas, que são muitos, foram todos eles perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa quem é pouca perdoada demonstra pouco amor.
Lembra Paulo, Filemão, Onésimo? O que Paulo diz? Filemão, você foi muito perdoado ou pouco? Ai, Paulo, eu fui muito. Então você tem crédito para perdoar Onésimo. Aí Jesus pega dois valores, 500 dinheiro e 50 dinheiro. Imagine só, o que é mais fácil perdoar? Uma dívida de 500 mil ou uma dívida de... Não vou falar que 5 mil reais está bravo para a gente, né? Vamos lá, o que é mais fácil perdoar? Uma dívida de 50 mil ou uma dívida de 5 reais? Se é de 5 reais é fácil, porque você não foi lá e pagou. Aí ele diz justamente isso. Qual o cenário que ele prega aqui, apregou isso aqui? Ele prega o cenário, dizendo, essa mulher, lembra que ele fala, um tinha uma dívida de 50, o outro tinha dívida de 500. O que ele está dizendo? Simão, ela só está fazendo isso porque o pecado dela era muito. O que ela fez era imperdoável. Então, a quem foi muito perdoado, não questiona a liderança, não tem dificuldade com escala, não tem dificuldade com limpeza, não tem dificuldade com repreensão, nem tem dificuldade quando chama atenção. Por quê? Porque essa pessoa ela tem gratidão transbordando dentro dela. Agora, dentro da casa do fariseu, do publicano, está lá, ele está dizendo assim, pô, eu entrei aqui, nem água você me deu, essa mulher me deu perfume, cara. Nem um beijo você me deu, ela beija meus pés. A quem é muito perdoado, sempre tem menos reclamação, ou quase sempre nunca. Quando você vê uma pessoa que reclama muito, é porque essa pessoa não atingiu um nível do perdão sobre a vida dela. Porque ela tem os argumentos do fariseu. Ela reclama de tudo. Se soubesse quem está fazendo, ela lá, ele não merece não. Ela fica julgando o campo dela. Ela não se trata com Deus, ela fica olhando as pessoas com Deus. Ela não se cura com Deus. Ela vem para o culto e não quer prestar atenção na palavra nem nada, mas ela quer estar prestando atenção no movimento que está acontecendo. E ela, o outro não entrou até agora. Ela, o outro já levantou para beber água. E ela vai distraindo a mente dela, né? Ela está vagando por aí. Enquanto tem os pecadores beijando os pés de Jesus, está ela falando de outros. Por que Paulo recebeu Filemão? Porque Filemão se mostrou arrependido. Por que Onésimo vai ser recebido por Filemão? Porque ele também se mostrou arrependido. Então, quem é que a gente tem que tratar e cuidar? Dos pecadores, que somos todos nós. Mas daqueles arrependidos, a gente tem que pegar até no colo. Dos arrependidos, não dos convencidos. Não, eu já me arrependi do meu jeito. Esse jeito não serve. Porque alguém que se arrepende de verdade, ele faz a expressão dessa mulher. Ele é extravagante, como diz o pastor Robson aqui. Ele não tem problema com horário, nem entrada, nem saída. Porque ele fala, cara, para mim estar aqui já é o máximo, sabe? Se sobrar um pouco de comida para ele, ele fala, pelo menos sobrou um pouco, né? Então o cara que não é arrependido, ele reclama se tem roupa, se não tem roupa, se está frio, se está quente. Ele vai reclamar, por quê? Porque ele não tem arrependimento para ele. Mas o cara que é arrependido fala, pô, só de eu estar aqui... Desculpa, gente, mas é uma verdade. Só de eu estar aqui... nós passamos agora por um colapso. O mundo foi resetado. Antes de 2000, a pandemia se instaurou. Tem tanta gente que prometeu tanta coisa que está devendo a Deus até agora na pandemia. Você não morreu, cara. Não quero aqui entristecer alguém que perdeu alguém. Mas você imagina que Deus te deu uma chance. Pós-pandemia, você continua o mesmo trapo de imundícia ainda até hoje. Não mudou nada. Então, ou seja... vai ser um eterno prisioneiro. Porque se nem a pandemia, nem algo que devastou a humanidade, atrás se dá jeito. Deus reseta o mundo lá com Noé. Aí lá no capítulo 6, Noé. Aí lá no capítulo 11, o homem tenta ser tudo aquilo que ele foi antes de Noé. Nimrod se levanta querendo montar uma torre e ser maior do que todo mundo. O ser humano não presta, é uma praga o ser humano. As pessoas, se não tiver Jesus e o temor de Deus no coração, não presta. Entendeu? É por isso que a fofoca, tudo, porque as pessoas não exalam, não são a imagem de Cristo. A gente veio fazer um culto assim com uma copiadora aqui, com uma máquina de Xerox, né? Pegando Jesus e imprimindo outros papéis. As pessoas imprimem placa de igreja, placa de célula, placa de rede, placa de ministério, mas não imprime a face de Jesus na sua vida. Mas são especialistas em cantar, coloque suas marcas em mim. Como? Se você não ama como ele, não vê como ele e julga só como o diabo julga. Terrível. Não era para aleluia não, mas tudo bem. Lucas 15, verso 4. Estamos devagar hoje, não estamos? Está devagarzinho, irmã? Tá dormindo, não? Mas a mensagem está indo, não está? Está indo ou não está?
Lucas 15, verso 4. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acha que ele fará? Deixará as outras 99 ovelhas no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? Da mesma forma, há mais alegria no céu por um pecador perdido que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Irmãos, imagine só, por favor, essa galera aqui, fica todos de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Isso. Tem mais de 99 aí. Bom, quem não ficar em pé vai morrer. Tatiane, fica de pé. Faz um gesto de adoração no altar do Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Não adianta vir e não fazer. É como se Deus estivesse falando assim: preencheu a cadeira, ocupou o espaço, mas não está cumprindo o propósito. Porque ele diz, 99 ovelhas, ele deixa no aprisco, mas vai atrás da uma. Ou seja, aquele que de fato se arrepende, aquele que de fato que dobra o coração, aquele de fato em que se entrega para Jesus de verdade, chama mais atenção do que isso aqui. Olha bem, gente, da mesma forma, há uma alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. 99 pessoas chegaram na igreja dizendo assim: vou lá porque estou lá. Mas veio um pecador para cá. Aí Deus está dizendo assim: imagine um anjo, Senhor, só viu fulano lá? Não vi não. Mas o fulano estava lá, o anjo, né? O anjo falou, o fulano estava lá. Aí Deus falou, não vi não, por quê? Porque Deus só olha isso aqui. Quando Deus vai enxergar a gente, Ele não enxerga a gente assim, não, nariz para cima, não. Deus enxerga a gente assim, ó. Deus dá graça aos humildes, mas Ele abate. Gente, desculpa, vocês são uma bênção, viu? Vocês estão comigo aí, não? Eu vou orar por vocês, tá? Beleza? Mas Deus abate o soberbo. Tatiana, acabou não, né? Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. Você está entendendo? Como é que era para nós chegarmos na igreja? Assim, irmãos. Não sou digno. A Bíblia traz uma analogia de um fariseu e um publicano. A Bíblia diz que o publicano, ele nem olhava para cima. O publicano era cobrador de impostos. Mais um, daqueles que mais odiado. Imagina, Roma, você vê, por que perguntaram a Jesus? Essa moeda é de quem? É de César, então dá a César o que é de César. Porque o povo estava gemendo por causa dos impostos altos. Aí me tem um publicano que vai ao templo para orar. E um fariseu. Aí o fariseu ele diz assim: Deus pode me abençoar porque eu sou digno e não mereço. Aí o publicano nem olha para cima e bate no peito e diz: Deus, misericórdia de mim. Aí ele faz um exemplo, uma parábola, ele diz assim: qual dos dois foi justificado? Para nós, aquele que orou muito, e nesse publicano também estava incluído, no fariseu, estava incluído dízimo de tudo, do coentro, do cominho e da hortelã. Então o cara é dizimista, é ofertante, o cara ora bem, mas encheu o coração da galera. A plataforma foi perfeita, pegou todo mundo, o culto aos homens, porque o culto de verdade foi para daquele que nem queria olhar para o céu, porque se sentia pior do que todos na terra. O culto do publicano é o culto que a gente precisa voltar às nossas origens. Estenda a mão para cá. Pai, nós abençoamos seus filhos, rendemos graça sobre a vida deles, eles são uma bênção. Queremos o Senhor agraciá-los e abençoá-los nessa noite, em nome de Jesus. Ô Tati, você já vai para o céu direto. Você está entendendo, irmão? Qual o culto que Deus agrada? Qual o culto que ninguém gosta? O culto que agrada a Deus é o culto de arrependimento, irmão. Culto de arrependimento. Pô, o culto foi uma benção, várias chaves viradas, beleza, mas não mudei a minha vida, não mudei o meu pecado, não tirei o que me fazia mal. Aí dá ruim, irmãos. Então preste atenção, ele diz da mesma forma, há uma alegria no céu. Qual alegria? Qual é a alegria que é causada no céu, irmãos? São poucas que a Bíblia diz. Uma delas é quando um pecador perdido se arrepende. Repete comigo, quando um pecador perdido se arrepende. Então como é que o céu fica alegre? Quando um pecador se arrepende, cara. Quem é pecador aqui? Se arrepende. Essa é a alegria do céu. Não é a melhor música, não é a melhor pregação, não é a melhor roupa, não é o culto mais ungido. Não, a alegria do céu é quando alguém deixa de ser aquilo que está sendo a vida inteira. E essa metáfora ou essa parábola, ela é citada 3 vezes, de cada uma forma eu trouxe elas aqui. Aí no Lucas capítulo 15, verso 8, ele diz: suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas. Quantas moedas?
10 moedas de prata, e perca uma, acaso não acenderá a lâmpada e varrerá também a casa toda inteira até procurar, e encontrando ela, quando encontrará, reunirá os seus amigos, verso 9, vizinho, e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Olha o que ele diz: da mesma forma, a alegria na presença dos anjos, quando um único pecador se arrepende. Mais uma vez, 10 moedas, 9 ficaram na mão dela, mas uma foi perdida. Olha só como que a Bíblia quer que a gente se ache nessa noite hoje. Porque nós somos Onésimos aqui. Nós precisamos chegar até Filemão, que nos fez mal, e Filemão precisa receber Onésimo, e um receber o outro. Porque lembra? Se você encontrar ele, prepara um quartinho, que eu irei te visitar nos próximos dias. Quer a bênção de Deus? Junte Filemão e Onésimo. Junte Filemão e Onésimo. Agora ele diz: há mais uma alegria no céu quando o quê? Quando um pecador se arrepende. Quando um único pecador se arrepende. Ora, gente, peraí, desculpa. Levanta a mão, diga: eu tenho 100 reais. Eu perdi 10. Quanto sobrou? Dá para ficar tão triste assim? Não, literalmente. A gente que entende pouco, falar de dinheiro baixo a gente entende, né? Vamos lá. Eu tenho 100 reais. Quanto que eu tenho? Perdi 10. Ok? Estou com 90. Vai ficar sem dormir? Estou com 90, mano. Pois é, o problema é esse, que a gente tem dormido com poucas coisas naquilo que Deus faz questão. Aí Deus diz: aqui em cima eu não durmo não, porque aqui ou 100 ou é 100. Está entendendo que a linha de Deus é diferente da nossa? É o que eu acho. Não, já achei que tinha que ser dessa forma. A gente acha, Deus fala: não, para mim ou 100 é 100 ou nada é nada. A gente dorme, viu, irmão? Que a gente dorme com 90 reais, tranquilo. Nada tira meu sono, é menos 10, amanhã eu ganho. Aí Deus fala assim: eu não durmo não. Claro, uma tipologia, Deus nem dormir o eterno dorme. Mas ele não se contenta com isso. Ele diz que 100 é 100. A outra colocação muito pertinente aqui é de Lucas 15, 17, por favor. Quando finalmente caiu em si, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Presta atenção, igrejas, por favor. Vou retornar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. Todo mundo conhece a parábola que eu estou falando. É mais conhecida mundialmente como parábola do filho pródigo. Esse momento, filho pródigo, está em momentos de redenção. Repete comigo: momento de redenção. Rafa, olha como é que a Bíblia é incrível. Não é a mesma coisa de Onésimo, Paulo e Filemão? Não é a mesma coisa? Quem foi aqui agora o Paulo na vida do filho pródigo? O Espírito Santo. Não tinha mais ninguém para convencer ele, mas ele permitiu, ele tinha raiz. Sabe o que a Bíblia diz? Cortou o tronco, mas aquele fundinho de raiz chamado de fé. Sabe aquela coisa assim: eu tenho uma experiência com Deus, eu preciso renovar hoje, senão até que eu tenho se apaga. Aí Deus está dizendo: tem raiz, ainda tem vida aí. No momento que o filho pródigo lembra que ele tem em casa, ele começou a energizar as raízes dele. Ele começou a nutrir, porque a fé, só quero trazer a memória que pode me dar. Repete comigo: o filho pródigo está entre os porcos. Gente, está comigo ou não? Vocês estão prestando atenção de verdade? Então repita comigo: o filho pródigo está nos porcos. Essa lembrança não é boa. O presente não é bom, mas o passado foi. Então o filho pródigo está nos porcos, querendo comer lavagem, mas olhando para trás, a burrice que ele fez de vida. E agora ele diz: entre o meu lugar mais pobre e o mais rico está eu. A minha humildade, o meu arrependimento, o meu quebrantamento, a minha confissão. Eu quero que você diga para alguém do seu lado: o lugar que você está e o lugar da sua promessa, só você pode ir até lá. A Bíblia diz: um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Agora, vocês acreditam aqui que há muitas promessas que não foram cumpridas porque a gente não se perdoa e não é perdoado? Você acredita que essa confusão de intriga, ela causa uma confusão no mundo espiritual, que as leituras e orações que a gente faz não são bem atendidas para Deus? O filho pródigo está aqui, ele lembra da casa do pai, e olha o ensaio dele. Caramba, que arrependimento. Como é que ele saiu?
O primeiro lugar que ele saiu foi onde ganhou o coração dele. Quando ele sai da casa do pai, ele sai rico, e ele diz assim, e o texto diz, e ele foi para as meretrizes. Então ele estava sendo cobiçado. Ele estava na casa do pai como um príncipe, mas havia alguém de fora do palácio cobiçando ele, dizendo, vem para cá, aqui é bom. Ó, se tu vier, tem noite, tem mulherada aqui, tem bebida. Porque o primeiro lugar que ele foi do destino, porque ele não vai sair sem saber para onde ir, ele já saiu endereçado. Ele saiu, pai, só preciso da herança, porque lá precisa do que eu tenho, o que eu sou não serve para eles. Aí ele pega a herança do pai e vai até o primeiro lugar, as meretrizes. Ali, meu irmão, depois que o diabo tomou conta, a brecha entra, ele vai ser ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Até o momento que ele chega para a profissão de maior desonra do planeta, principalmente para o judaísmo. O porco é animal impuro, um judeu não toca, e ele está comendo aquilo que o judeu não quer. Sabe o que é o resto do lixo? É onde os filhos que desobedecem vão parar. Debaixo da marquise, com cocaína, com lança, passando na mão de A, de B e de C, crack. É o lugar da desobediência. Mas no momento que esse filho, não precisa nem terapia, no momento que ele lembra que na casa do pai, ele não chega com o pé na porta. Eu vou te dizer que não chega porque o cara que chega com o pé na porta, ele faz requisição do que ele tinha. E o filho chega de mão vazia, ele fala, não quero nada, só quero sentar, tomar um banho. E se o senhor quiser, eu desonrei. Não precisa me chamar de filho. Me faz como um dos teus empregados. Sabe o que é isso? Humildade baixou nesse jovem. Simplicidade baixou nele. Ele fala, não quero o que um filho tem, não quero fazer raiva para o meu irmão, não quero nada. Eu só quero tomar banho, comer e trabalhar como um dos teus empregados. Ele pede para trabalhar, só que ele é príncipe. Ele é príncipe. Onésimo voltou para ser o quê? Escravo. Mas Paulo mandou que ele fosse o quê? Irmão. Deus sempre vai fazer algo além das nossas expectativas. Para a gente, nossos erros nos matam. Mas se o arrependimento for genuíno, Deus manda você ser chamado de irmão, Deus te coloca como filho de novo, Deus te coloca como príncipe de novo, e você diz assim, Lodebar nunca mais. Alguém aí nessa noite dá uma salva de palmas para Jesus. Verso 21, o filho disse, pai, pequei contra quem, irmãos? Contra o céu. Ele reconheceu as esferas que regiam a vida dele. Pequei contra o céu, contra Deus e contra o Senhor. Quebrei princípios da família. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai, no entanto, disse aos escravos, depressa, tragam melhor roupa, vistam ele e coloque o anel e o dedo de volta e as sandálias nos pés. É possível alguém sair de uma pobreza e voltar à vida que tinha novamente? É possível. É possível Deus levantar um negócio quebrado? É possível Deus devolver uma família? É possível Deus pegar alguém desacreditado, em que a droga ruminou, o cérebro já está contaminado com droga, tudo? É possível qualquer erro da sua vida? Sim, se tiver arrependimento genuíno, a Bíblia trabalha nisso. A Bíblia trabalha a partir do arrependimento genuíno. Como é que é o arrependimento, sua concepção? Para muitos, arrependimento é falar. Arrependimento bíblico é mudança de comportamentos. Eu fazia, não faço mais. Eu misturava, não misturo mais. Eu falava, não falo mais. Eu era, não sou mais. Isso mostra um arrependimento com mudanças de comportamento. E se a gente mudar os nossos comportamentos, fique tranquilo que o melhor lugar será lhe entregue para cada um de vocês. Quem recebe isso aí? Outra colocação nossa hoje é de Jonas, capítulo 2, verso 1 e 2. Veja bem. Então, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e lhe disse, em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu e gritei da terra dos mortos, e tu me ouvistes. Olha aqui, o Jonas, ele estava fugindo de Nínive, o Senhor mandou ele para Nínive, ele foi para Jope, todo mundo sabe, ele pagou o ingresso do seu próprio bolso, comprou a passagem do barco, desceu lá no porão, e no meio daquele oceano, aquele navio que trafegava lá para levar condimento, pessoas de um lado para o outro, fazer o transporte, de repente vem uma grande tempestade, Daniel. E essa tempestade atraca aquele barco ao ponto de quase comprometer os sobreviventes daquele barco lá. E de repente, as pessoas costumam jogar os seus valores fora.
começaram a jogar os cereais fora, os ouro, as coisas nobres fora, para diminuir o peso do barco. Então presta atenção, quando você tem alguém escondido na sua vida, que está fugindo de alguma coisa, diferente de Onésimo, alguns valores seus, se você quiser guardar essa pessoa, se você quiser ser amigo dela, os valores que foram perdidos naquele barco, também vai ser perdido na sua vida. Então é bom a gente ligar a luz para dizer, de onde essa pessoa está vindo, quem é ela, o que ela fez. Porque, meu irmão, todo mundo vai contar a sua história, enfeitada e criada, mas há uma verdadeira história em que as pessoas precisam contar. E eles começaram a perder peso. Aí, de repente, entraram no fundo do porão, acredito, para pegar mais algum resto de alguma coisa que estava lá, e viram o Jonas dormindo. Por quê? O Jonas, ele traz tempestade para a vida dos outros, mas ele não está nem aí com o que você está perdendo. Está nem aí. E ele estava dormindo. E, de repente, alguém falou, que cabra é esse aqui dormindo, rapaz? Você não está vendo o que está acontecendo? O que houve, pessoal? Quem é você? Aí eles passam o que está acontecendo na parte de fora, e Jonas fala assim, é por minha causa, eu sou o fugitivo. E aí eles queriam lançar sorte sobre tomar algumas decisões, e Jonas falou assim, para acalmar a tempestade, me lança no mar. E assim que ele lançou no mar, a história de 4 capítulos, você lê, assim que ele lançou no mar, a tempestade no barco parou. Então existe alguém que, se ela não quiser ser tratado com Deus, eu vou trazer alguns danos na minha vida. Uns danos na minha vida. E aí, assim que o Jonas foi jogado, é a história que nós lemos agora, o que acontece agora? Deus mandou um peixe muito grande, que a gente sabe por nome de baleia, e Jonas, ele é engolido por aquele peixe. Olha só que coisa, parece até história de criança, parece até que não aconteceu. Mas quem acredita que isso é um livro bíblico, é verdadeiro, irmãos? Já estou terminando, quem acredita nisso aqui, pessoal? Obrigado. Aí o peixe engole Jonas, gente, parece até que está nos fora infantil, né? O peixe engole Jonas. E o Jonas, ele vai dizer que o peixe, baleia, é profundeza do oceano. Então o Jonas, ele vai descendo, um rebelde, ele vai descendo o nível. Ele desce no barco, ele desce no porão, ele desce no mar, ele desce no ventre da baleia, e depois na profundeza do oceano. Um pecado chama outro pecado. O que a gente mais traduz, um abismo chama outro abismo. Você vê que um rebelde com Deus, ele só vai ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Aparentemente não, pelo menos consegui entrar nesse barco, mas uma hora isso vai ser descoberto. É? Aí ele é lançado agora no mar. Aí depois que ele é lançado no mar, agora o peixe vem e engole ele. E aí Jesus faz uma analogia, assim como o filho do homem ficou 3 dias também, Jonas também ficou 3 dias no ventre da baleia. E ele faz a analogia tipificando aquilo que Jesus faria por nós. E agora ele está no fundo do oceano. E essa oração que ele faz é num lugar onde o homem nenhum consegue nem ouvir e nem ficar vivo lá. Deus manteve um cara dentro do ventre da baleia 3 dias, acredito que o aparelho digestivo da baleia parou de funcionar. Deus falou, jejua a baleia ficou jejuando, porque senão o Jonas seria triturado ali dentro. O cara ficou na escuridão, não tinha luz, não tinha nada, ele não enxergava nada, ficou no meio daquelas águas lá, salgadas do oceano lá, até que ele falou assim, eu estou aqui por causa de minha rebeldia com Deus. Aí ele dobra o joelho, acredito, procurou um lugar onde dava para jogar o joelho, dava a altura nele, e ele diz assim no verso número 1, verso 2, em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Irmão, por favor, olha para mim aqui, qual é a angústia sua que não pode ser ouvida nessa noite? Eu quero que você pense que a profundidade que o Jonas estava na baleia, é no mínimo 10 mil metros abaixo do que a gente está. O cara foi ouvido lá. Você está diante de um altar. Você está ouvindo uma palavra. Você está na planície, você está no meio de ano. A terra faz comunicação. O Jonas, ele saiu debaixo da terra, passou pela terra e foi até os céus. Você já está na metade do caminho. Não é possível que Deus não te ouça nessa noite hoje. Como é que Deus ouviu o Jonas lá? Lembra que eu falei que Deus não vê como os homens vê? Quando tem alguém arrependido de verdade, genuinamente, parece que é um imã. Deus, ele... Porque, quem diria, irmão? Dentro da baleia, dentro do oceano, Deus ouviu a oração do cara. Então, a oração do arrependimento, ela não respeita a parede, ela não respeita teto, ela não respeita a água, ela não respeita nada. Então, quando a gente quer se religar com Deus de novo, o que a gente faz? Oração verdadeira. Arrependimento verdadeiro. E olha o que Deus faz com ele, por favor, tem alguém comigo? No verso 9 e 10, eu porém oferecerei sacrifícios a ti com cântico de gratidão, cumprirei todos os meus votos, pois somente o Senhor
vem o livramento. Então o Senhor ordenou o peixe que o vomitasse Jonas na praia. Essa é história de criança, né, gente? Todo mundo está contigo aqui? Não é, cara? É coisa infantil, cara. Se falar para as crianças, elas vão acreditar, e adulto tem dificuldade de acreditar. Jonas ora e ele faz o voto. O que ele faz o voto? Ele orou, se arrependeu e fala: Deus, nunca mais vou me desviar da sua presença. Nunca mais vou esquecer do que eu passei. Me cura hoje, tira essa toxina hoje, tira essa vontade hoje, esse desejo hoje, e eu vou cumprir os meus votos. Aí Deus vai e coloca ele em terra firme. Coloca ele de volta no propósito. Está entendendo que Deus é capaz de tirar o inferno da sua vida? Não? Ele estava na profundeza do inferno. Deus é capaz de tirar o inferno da sua vida. Meu irmão, contra arrependimento, Deus bagunça o inferno para resgatar um pecador arrependido. Bagunça o inferno. Pode ser a orquestra que for, na mão de quem for. Deus livre, irmão. Por quê? Um coração arrependido e quebrantado, Deus não despreza. Olha o que diz no Salmo 32, terminando verso 3. Enquanto me recusei a confessar os meus pecados, meu corpo definhou. Eu gemi o dia inteiro. Repete comigo, enquanto. Vai. Tem doenças que vêm por causa de pecados não confessados? Aqui, ó. Aqui, ó. Talvez o que você está passando. Alguma maledicência, alguma dor, alguma área da sua vida que não funcione, financeira, sentimental, familiar. Alguma coisa que esteja sendo barrada por causa de quê? Pecados têm impedido a bênção de Deus de chegar na sua vida. Então o salmista dá para a gente assim: enquanto eu me recusei a confessar os meus pecados, tipologicamente esse texto é aplicado, a forma cronológica dele, quando Davi criou, foi quando ele escondeu o que ele fez com Betseba. Ele escondeu o pecado de traição em Betseba, né? E ele está dizendo, aquilo remoeu, porque quando você não confessa um pecado, você não dorme, cara. Você tem pesadelo. Te faz mal, se adoece, definha. Então ele diz, enquanto eu recusei me confessar o meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Sabe o que ele está dizendo? Eu estava rindo para as pessoas, mas chorando por dentro. Eu ia trabalhar infeliz. Eu vivi de forma infeliz, por quê? Aquilo que o homem não vê, Deus vê. E Deus vai cobrando dentro da gente. Esse sentimento de cobrança é Deus dentro da gente, cobrando a gente, falando, fala, confessa, deixa. E a gente bota uma maquiagem, a gente bota uma mega ré, uma unha de gel para disfarçar, né? Deixa um bigode enrolado aqui quando é homem, faz um cabelo na régua aí, alguma coisa. Tenta mesclar e mascarar. Mas a verdade é que Deus conhece a sujeira da nossa alma. O dia inteiro, ele diz, dia e noite, verso 4, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão, interlúdio, já sabe sobre isso, né? Finalmente, graças a Deus, confessei a ti todos os meus pecados e escondi a minha culpa. Não escondi a minha culpa, disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu perdoastes todas as minhas culpas. Tem esse interlúdio? Lembra aquele silêncio? Onde o mundo está desabando, mas você está aqui ouvindo uma música. Ó, ele está pensando em confessar. O Espírito Santo já está trabalhando. Agora ele confessa. Aí Deus fala, agora vai para o teu oásis. Uma coisa que é de se observar de Davi, ele cometeu o pecado uma vez só, tá, pessoal? Diferente de Saul, várias vezes. Davi nunca mais ele cometeu o mesmo erro dele. Nunca mais. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, me renova, um espírito inabalável. Salmo 51 fala a descrição perfeita do que Davi sofreu quando ele peca. Só você ler em casa, Salmo 51. Davi ele não foi buscar outra mulher, não foi buscar outro Deus, não foi buscar nada. Eu devia ter separado aqui, mas não separei, mas vou falar. Uma vez ele estava em fuga, o filho queria pegar e tomar o lugar dele, o filho queria matar o pai. Aí ele está vindo e o exército de Davi atrás guardando. Aí me vem um morador, se não me engano um tal de Nabal. Ele vem... Ele vem tacar uma pedra em Davi. Davi, seu bandido, seu assassino, seu pecador, seu homem cruel, péssimo rei. Se eu não me engano, você é Abner. Abner olha para trás e fala, vou passar o cerol nesse cara agora. Davi, ele não tem pé na porta. E aqui a gente aprende. Davi, ele fala assim, calma, Abner,
não faça nada. Por que, meu senhor? Está desonrando o rei. De repente, Deus pega essa afronta dele e muda a minha história. Tem gente debatendo boca, mesmo estando errado. Eu errei, mas tu também errou. Davi se cala. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz. Davi se cala, se cessa, por quê? Porque agora ele está condicionando a Deus. E ele é muito esperto, porque quanto mais fala dele, mais ele se redime, não retraca, não retruca. Ele está querendo o quê? Que Deus julgue as causas dele. Ele não chega com o pé na porta, mata esse cara, está falando do rei. Não, ele falou assim, o que ele está falando é certo? É certo, eu fiz, mas de repente vai que Deus acha uma misericórdia pelo que ele está falando, porque olha quem é ele. Aí tem gente com o pé na porta, debatendo. Tu pecou, tu também? Tu fez, tu também? Davi, ó, os meus ossos se secaram, calei a minha voz. Tem pecado, irmão? Tem gente te acusando? Tem gente que está falando com causa ou sem causa? Cala a sua voz, irmãos. Deixa que Deus transforme isso aí numa causa grande para você, te defenda. Quando Davi voltou, esse cara foi morto. 2 Crônicas 7:14. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar a minha presença, se afastar dos seus maus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, restaurarei a sua terra. Irmão, quer terra restaurada? Não precisa jogar no tigrinho não, irmão. Não precisa fazer nada não, mandinga. Não precisa fazer nada, não precisa trocar para outros deuses não. Quer ter uma vida restaurada? Então, se o meu povo, quem é povo de Deus aqui? Que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e restaurarei a sua terra. Quero rebobinar de trás para frente. Sabe o que é restaurar a terra em Israel? É uma terra que está contaminada com insetos, com pragas. Deus está dizendo, quem tira a praga de lá sou eu. Então quando Deus promete sarar a terra, quer dizer que a semente que você plantar agora vai dar certo. O novo projeto que você vai criar agora vai dar certo. Então de uma forma Deus fala assim, eu tiro a maledicência que está sobre a sua casa, sobre o seu trabalho que não dá certo, sobre a tua empresa que não dá certo, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar, se afastar do mal, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu não sei o quanto de terra te move aí, mas no judaísmo terra é tudo, irmãos. Terra é plantio, é vida, é cultura, é cultivo, é alimento para os bodes, para as vacas, para as ovelhas, é lugar que se planta, é tudo, irmãos. Deus está dizendo para a gente, a fonte, eu tiro a contaminação dela. O lugar da sua vergonha, Deus transformará em dupla honra. De que forma? Se me buscar, se arrepender, se tirar o mal, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e restaurarei a sua. Eu amo muito esse provérbio, terminei, 28:13. Quem oculta os seus pecados, eu comprei um livro de princípios de prosperidade, só vai ser tempo de leitura, irmãos, entende, Senhor? Só vai ser tempo de leitura. Mas eu estou agora com um coach que está me ensinando. Legal, está botando mais gente no seu barco, né? Legal. O resultado da prosperidade, quando eu digo prosperidade, é ausência de necessidade. Quando eu digo prosperidade, não falo de dinheiro, tá? Isso se chama até riqueza. Quando eu digo prosperidade, é saciedade. É você ter saúde, é você ter paz, é você ter direito de sair, de entrar, é você ter paz com todos, cabeça erguida por onde você anda, é você andar com a sua esposa de mão erguida e não dever nada a ninguém, é você ter uma vida plena que satisfaz. Então o segredo da prosperidade bíblica é esse aqui, não conheço outro. Quem oculta os seus pecados, oculta, o que é ocultar? É esconder os seus pecados, não prosperará. Então peraí, pastor, estou na igreja há mó tempão, caramba, é por isso que a minha vida não anda? Eu estou ocultando? Acertou. Vem no culto, certo. Está 10 anos na igreja, mas nunca prosperou. Por que você não prospera no lugar onde muita gente prospera? Porque existe alguma coisa oculta. E ele diz, quem oculta os seus pecados não prosperará.
Mas quem confessa e depois de confessar, abandona, alcança o quê? Quem hoje quer tomar uma decisão na sua vida? Não é para aceitar Jesus não, filho. São vocês que trabalham, que vêm todo culto e não se arrependem de forma genuína. Ao tanto que eu falei, alguma coisa foi tocada em você, ao tanto que eu falei, alguma coisa mexeu em você. Lembrando que você pode estar atrasando a sua vida e de muitas outras pessoas se você não confessar hoje. Depois a gente faz o convite para Jesus, mas hoje é quem quer se arrepender, quem quer colocar a vida no altar, quem hoje se compara com Onésimo, quem hoje quer ser um Filemão na vida de alguém, quem hoje de fato quer mudar,